Olá, sejam bem-vindos a mais um Fandemónio. Hoje vamos ter um programa especial sobre videojogos, pois estivemos a acompanhar o Lisboa Games Week, que decorreu entre 6 e 9 de novembro. E qual de todos os fandemónios que nos estão a ver que não terá já jogado um videojogo qualquer, nem que seja o Tetris? Vamos então ver esta reportagem. Viemos até à Lisboa Games Week, a primeira edição deste evento dedicado aos videojogos. Connosco temos Ricardo Correia, editor do Rubber Chicken Games. E Ricardo, a primeira pergunta que te faço é: o que é que consiste uma convenção de videojogos? Uma convenção de videojogos tenta mais do que tudo mostrar ao público e também aos mídia as novidades que ainda estão para sair. Portanto, nós temos alguns dos jogos que estão agora assim no mercado, portanto as maiores novidades, mas também temos lançamentos, por exemplo, estamos aqui nesta zona, onde teremos lançamentos apenas para fevereiro de 2015. E acaba por ser uma oportunidade para o público experimentar jogos que não vão poder experimentar até o seu lançamento em mais sítio nenhum. Uma coisa que nós reparámos assim que entramos é que o mundo dos videojogos talvez seja o mundo mais democrático, por assim dizer, porque encontramos desde jovens, muito jovens, a pessoas de mais alguma idade que começaram a jogar nos anos 80, por exemplo, por isso também temos aqui secção de retro gaming. Concordas com isto, que o videojogo é algo que abrange toda uma geração dos 7 aos 75? Sim, por acaso é curioso que ainda o ano passado, neste mesmo espaço, noutro evento, que deu mais ou menos origem a este, Lisboa Games Week, fizeram exatamente a mesma questão. E aquilo que eu normalmente chamo a atenção é para olharmos inclusivamente para as nossas famílias. Se quando nós começámos a jogar, os videojogos eram uma questão muito geracional, portanto até se dizia os jogos são coisas para miúdos, nós temos tias e pais e possivelmente até avós que jogam no Facebook e que se calhar há 10 anos nos diriam não, esses jogos são coisas para miúdos, mas possivelmente eles atualmente são tão ou mais viciados do que nós. Outra questão é que aqui encontra-se tudo, desde o viciado, por assim dizer, em jogos mais para o futebol, ou aqueles que gostam mais de jogos de guerra, por assim dizer. Também achas que há videojogos para tudo, até mais familiares, ou videojogos mais adultos? Sim, o mercado então atualmente está tão diversificado. Aliás, nós temos de ter noção que este é possivelmente dos maiores mercados do mundo. Do ponto de vista de valor bruto, ultrapassa largamente o cinema. Portanto, o Hollywood já não tem valores de lucro nem de produção comparados com os videojogos. E sim, desde as grandes produções, como o GTA, que foi o jogo com o maior orçamento sempre, que ultrapassou os filmes do Peter Jackson, e que numa noite triplicou esse lucro, portanto, estamos a falar de valores astronómicos, e que é um jogo muito violento e que tem o seu segmento específico, mas sim, há pessoas que são fiéis aos jogos do FIFA e do PES, portanto, que todos os anos compram o jogo de futebol, e depois há jogadores que querem e procuram outro tipo de coisas e que possivelmente até vão para o mercado independente, em que 2, 3 pessoas fazem um jogo e que inclusive chegam a ganhar prémios, estando a par de outros grandes títulos. Outra pergunta que te faço, pegando no que estavas a dizer, é: no fundo, o mundo do videojogo já envolve tanta gente como um filme ou como um filme de animação, e podemos falar de uma indústria que move milhões. Sim, envolve muita gente. Eu ainda há pouco estava a falar em relação especificamente ao cinema de animação, que eu acho que atualmente é possível que haja mais investimento, ou seja, se nós pegarmos em duas equipas paralelas e uma tem um projeto para um videojogo e outra tem um projeto para um filme de animação, mais facilmente a que tem um projeto para um videojogo, ou seja, mesmo que as duas estejam no mesmo patamar de amadorismo ou de tentativa de profissionalização, a que está com um projeto de videojogo mais facilmente vai conseguir investimento privado para prosseguir o seu projeto. O cinema de animação, claro, não mexe tanto dinheiro, portanto também há menos gente a querer investir.
E é nesse aspecto, sim, tecnicamente são possíveis ambas as abordagens, mas nós começamos inclusivamente a ver, porque o que nós vamos percebendo é que é a nossa geração que são agora os developers de videojogos, portanto, como nós que jogámos desde miúdos e que chegámos a um momento em que percebemos que o mercado nos permite começar a fazer videojogos, e somos nós que estamos agora a chegar a esses pontos. Uma coisa que nós dois gostamos muito, que é a banda desenhada, a banda desenhada tem muito em comum com o desenvolvimento de um videojogo. Concept art faz, que é para uma BD, como para um videojogo. Tu achas que existe uma grande ponte e uma grande simbiose entre o mundo da BD e o mundo do videojogo? Sim, completamente. Aliás, relembro, por exemplo, o meu género favorito, que são as aventuras gráficas e que durante muito tempo se achavam extintas, que são jogos, para quem não conhece, aqueles jogos de point click em que nós temos de resolver puzzles e que vivem essencialmente à base da história. Grande parte dessas histórias funcionariam na perfeição em banda desenhada. E temos, por exemplo, o Charles Cecil fez com o Dave Gibbons um jogo, Beneath the Steel Sky. Portanto, nós temos um grande paralelismo entre a banda desenhada, até do ponto de vista de produção. Portanto, se nós virmos inclusivamente o backstage de uma produção de videojogo, claro que dentro de alguns géneros isso é mais notório, nós conseguimos perceber, e tu que fazes banda desenhada, consegues identificar, sim, todo o processo poderia ser para um videojogo como para uma banda desenhada. Por outro lado, aqui também está presente aquilo que eu considero os pais do videojogo, sejam os jogos de tabuleiro, os jogos role-playing game. O que é que nos podes falar sobre isso? Os role-playing games e os jogos de tabuleiro, e especialmente para quem em Lisboa e em Portugal ainda há algumas comunidades que se dedicam a manter esse nicho vivo, os jogos de tabuleiro e os pen and paper RPGs, eu acho que sim, esses são estanques do ponto de vista geracional. Ao contrário dos videojogos, provavelmente tens miúdos de 3 anos no iPad a fazer jogos simplíssimos e tens pessoas muito mais velhas com 70 anos a experimentar agora videojogos. Claro, não estou a dizer que vão jogar Call of Duty, mas se calhar até há. Por acaso, no outro dia acho que vi um jogador com 70 e poucos anos que jogava Call of Duty. Mas neste caso, os jogos de tabuleiro é muito geracional, porque nós vemos que são pessoas com 30, 40 anos e depois a geração posterior não joga, quase que não joga jogos de tabuleiro ou pen and paper RPGs, e os mais novos também já não conhecem esta realidade. Não sei se esta sobrevivência vai depender de nós e da nossa geração, e parece-me que sim, por aquilo que sinto, inclusivamente quando perceberem ali na zona de jogos de tabuleiro, que sim, as pessoas que ali estão dedicadas são pessoas da nossa geração. E sim, existe uma influência, há imensa gente que fez jogos de tabuleiro e que está a tentar transpor essas ideias para os videojogos, porque acabam por ser mais rentável, okay? E mais fácil de produzir, porque um jogo de tabuleiro acaba por ter meios de produção, distribuição, comunicação muito mais difíceis do que um videojogo. E sim, aí também é um processo fácil. O que eu acho é que, e um conselho que sempre senti em relação a potenciais game designers, se não conhecerem jogos de tabuleiro e pen and paper RPGs, possivelmente vão ter algum déficit em criação de videojogos. Portanto, eu acho que é uma área que também não se podem auto-excluir de conhecer o mundo fora dos videojogos, e deveriam conhecer aquilo que tu chamas os pais, portanto, os jogos de tabuleiro. Agora, Ricardo, vamos dar uma voltinha pela Lisboa Games Week e vamos sentir o que fervilha aqui? Sim, força! Estamos agora com o Nélio Códices, game developer português. A pergunta primeiro que te faço é: como é que tu vês a condição de game developer em Portugal? Há perspectivas de mercado? Como é que... Perspectivas há, e há cada vez mais, mas não tem sido nada fácil, porque a nível de apoios não há assim grande coisa, diga-se a verdade. Por isso acaba por ser um grande esforço pessoal de cada um de nós. Temos que arranjar o nosso próprio investimento, o nosso capital, e um grande amor à indústria e um amor à camisola, mas felizmente agora a comunidade está muito mais próxima, até
se calhar até ao ano passado havia muita gente a fazer jogos em Portugal, mas não nos conhecíamos uns aos outros, e agora com este tipo de eventos e outros que têm havido ao longo deste ano, percebemos, ok, já aqui começa a haver uma certa massa crítica, já somos se calhar 200 pessoas em Portugal a fazer jogos na totalidade, 200 a 300, e há muita partilha de informação, partilha de contactos, partilha de conhecimento, e então as perspectivas estão muito melhores porque já não estamos todos a cair nos mesmos buracos e a cair nos mesmos erros, e então as coisas estão a melhorar um pouco porque, ok, vemos que alguns têm algum sucesso aqui, outros têm sucesso ali, e juntando forças, se calhar conseguimos chegar mais longe e tentar desbravar terreno neste mercado que é muito competitivo, o mercado mobile e o mercado dos jogos em geral. Ainda há um ano falávamos sobre o trabalho da Battleship, do teu estúdio, e tínhamos percebido que essencialmente estavas a produzir jogos mobile e jogos browser, e que era o mercado que existia em Portugal. Vês possibilidades agora em 2014 de não só Battleship, mas também outros estúdios portugueses começarem a desenvolver para o mercado de consola e PC? Em 2014 é capaz de ser difícil porque teríamos que lançar um jogo tipo no mês que vem. Mas é engraçado porque tenho pensado muito nisso. Acho que o mercado PC está a voltar a ter um respeito, se calhar nunca teve. Acho que a malta independente agora é muito bem-vinda ao mercado PC, e o mercado mobile, que começou por ser convidativo para os indies, para desenvolver jogos mais simples ou pelo menos com investimentos mais reduzidos, ficou-se saturadíssimo porque os próprios grandes foram para lá e comeram o mercado completamente, não é? Mas temos visto que agora o lado indie em PC está-se a safar relativamente bem, não vou dizer muito bem, não é? Mas está a ser muito atrativo e acabamos por estar a fazer jogos com os quais nos identificamos mais como jogadores indo para PC e consolas do que continuar a fazer jogos mobile em que temos que respeitar uma série de coisas que estão estabelecidas, é uma espécie de facto, porque vemos como é que os outros developers fazem e nós temos que competir da mesma forma, e às vezes não estamos muito confortáveis com isso, a forma como as in-app purchases funcionam, a forma como a publicidade está integrada. E nós às vezes queremos preocupar-nos mais com a experiência de gameplay, fazer realmente a mecânica de jogo e o conteúdo, e aí preocupamos mais com isso fazendo jogos para PC e consolas, e em mobile são mil e outras preocupações que temos que ter e que como developer independente não é assim muito apelativo estar a fazer. Nélio, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado eu. Já lá vai o tempo onde se podiam encontrar máquinas de pinball nas antigas casas de jogos que faziam as delícias das décadas de 80 e 90. Mas como recordar é viver, este tipo de eventos não deixam de poder contar com estas máquinas. Nos eventos de videojogos poderás sempre encontrar toda a evolução dos videojogos durante a sua história, desde as velhinhas 8 bits até às mais recentes consolas. Os videojogos de hoje em dia quase parecem com fecheiros da vida real, mas nem sempre foi assim. Como consequência do grande desenvolvimento dos computadores e das plataformas móveis, os jogos de vídeo tornaram-se um fenómeno social. Hoje, dispositivos mobile e consolas de videojogos fazem parte do cotidiano de muitas famílias e transmitir e recomendar as boas práticas é uma premissa destes eventos. No Lisboa Games Week existe entretenimento para toda a família no âmbito dos videojogos, reforçado por uma componente pedagógica associada aos comportamentos dos mais jovens. RPGs e jogos de tabuleiro, o que é que têm em comum com o videojogo? Mais do que tudo, se nós observarmos inclusivamente os development documents de um videojogo, nós conseguimos perceber uma série de definições de mecânicas e de indicações de jogabilidade e de regras que poderiam ser aplicadas a um jogo de tabuleiro. Não esquecer que, por exemplo, nós temos géneros que vivem quase diretamente como traduções dos pen and paper RPGs e de jogos de tabuleiro para o mercado multimédia, no caso os videojogos. Nós conseguimos identificar a jogabilidade de um jogo de tabuleiro num jogo de estratégia, como tu sabes, assim como todos os RPGs, os videojogos RPGs, vivem tudo aquilo que nós jogamos, não só de Advanced Dungeons and Dragons, Vampire the Masquerade e afins. São linguagens quase idênticas, usam a mesma gramática, com a grande diferença que têm aproximações diferentes. Portanto, os videojogos vivem do multimédia. Bem, o normal é do jogo de tabuleiro nascer um videojogo, mas houve quem fez ao contrário, nomeadamente Sid Meier com o Civilization. Apareceram primeiro em computador e agora em RPG. É normal, ou haverá tendência de acontecer isto, portanto o caminho inverso? Não por uma questão de valor e de nicho de compra do próprio produto. Portanto, estamos a falar dos produtos de Sid Meier, especialmente o Civilization.
que é um produto muito forte e que tem uma grande margem de seguidores no videojogo, mas que de igual forma vão investir na sua versão jogo de tabuleiro. Não há muitos casos de sucesso que isso seja possível fazer, ok? Portanto, o Sid Meier obviamente que é um case study. O Deus. Sim, é um case study nesse aspecto, é muito pouco frequente, portanto, o normal acontecer são videojogos nascerem daquilo que são os jogos tradicionais, chamamos tradicionais, jogo de tabuleiro e RPG e não o inverso. Em eventos de videojogos como a Lisboa Games Week, decorrem sempre torneios ao vivo em que equipas lutam umas contra as outras por um prémio final. Neste caso, League of Legends e Counter-Strike Global Offensive. E por hoje é tudo. Voltamos para a semana com mais um Fandemónio.